Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, sempre, toda quarta-feira aqui com a gente. Obrigada, Gustavo, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, equipe BMC, bom dia, audiência BMC, eu que agradeço o convite. Obrigada. Gustavo, mais cedo, né, a gente abriu aqui essa edição, inclusive, falando sobre esse resultado do IPCA 15 divulgado hoje, uma deflação, né, apesar de ter vindo um pouquinho menos do que o mercado estava ali esperando, mas sim, uma deflação bem maior até do que a registrada no mês anterior. A gente viu o impacto aí dos combustíveis, né, neste dado, principalmente. Se a gente desconsiderar aí o peso do combustível, por exemplo, né, você acha, a gente teria, acho que os números mostram aí que teria realmente uma inflação. Mas eu queria entender como que você avalia exatamente esse número, né, e o peso exatamente, né, dessa medida que foi feita para a redução aí do preço do combustível. Acredito que o resultado foi bem recebido pelo mercado, ele reforça a tese de que o Banco Central pode já ter interrompido e finalizado o ciclo de aumento de taxa de juros no mês de agosto. O IPCA, ele sim traz esse componente de combustíveis, mas ele não é uma exclusividade do Brasil, não é que é um choque exclusivo nosso. A gente vê no mundo inteiro esse alívio nas inflações, em parte nos combustíveis. Estados Unidos foi a mesma coisa. E mais para frente a gente começa a ver mais efeitos indiretos. O que é isso? No primeiro momento, a inflação de julho e de agosto, ela traz realmente na bomba o que faz diferença na vida do dia a dia do brasileiro, essa inflação menor de combustíveis. Conforme passam-se os meses, os combustíveis mais baratos começa a chegar o efeito indireto. É aquele produto que você compra no supermercado, aquele produto que você compra online, ele começa a ter um frete mais barato, ou seja, o transporte do campo ou da fábrica para onde você compra fica mais barato, e a inflação começa a suavizar nessas pontas. Em outras medidas que não parece tão claro assim no IPCA, mas tem esse efeito. Por isso que é positivo essa medida mais para frente. Ô, Gustavo, mais cedo, né, a gente estava falando já sobre este assunto, inclusive, né, a gente entrevistou mais cedo a Carla Gente, e ela trouxe um ponto que eu achei importante para a gente repercutir aqui, que o Campos Neto ontem na fala, ele disse que ele acredita aí que serão 3 meses de deflação, né, a gente teve no mês passado, essa agora foi, né, medida referente ao mês anterior, mas a gente está no segundo mês. Temos agora a liberação aí, já começou a ser pago o auxílio emergencial, que a gente sabe que mais dinheiro, né, circulando tende a fazer uma pressão na própria inflação também. Você acredita que o Campos Neto realmente, né, tem fundamento esses 3 meses de deflação ou não? Ou setembro, de repente, a gente já não terá mais aí uma deflação? Pode ser que tenha já o reflexo desse pagamento do auxílio que foi feito agora em agosto? Setembro tem muita incerteza pela frente, como a gente viu na noite de ontem, Estados Unidos pedindo a sua embaixada americana para a população que vive na Ucrânia sair das cidades ucranianas. A gente não sabe se a Rússia vai entrar em mais cidades, vai entrar em outros países, se a confusão envolvendo Rússia e Ucrânia, essa guerra, ela vai fazer com que os preços de petróleo voltem a subir e exista uma pressão para que a Petrobras volte a subir preços. Portanto, eu ainda considero que é muito cedo para a gente cravar realmente que vai ser uma deflação, que os efeitos vão ser para baixo da inflação. O que o Campos Neto, eu acho que ele quis passar de mensagem ao falar que vai demorar ainda para o efeito do Banco Central chegar nos preços, que ele ainda tem um grande tempo, ainda tem muito trabalho pela frente, é pela volta realmente do ICMS, dos impostos que estão deixando de ser cobrados nos serviços essenciais, nos produtos essenciais. Se em 2023 isso vai continuar ou não. Se voltarem os preços, se voltarem os patamares de impostos, a gente vai ver um pouco dessa inflação que está saindo, retornar em janeiro, fevereiro, e isso vai ser uma pressão adicional no Banco Central. Ele também passa uma mensagem para aquela parte do mercado que começou a precificar um corte no primeiro trimestre de 2023 em juros. Então parece que ele já está querendo não deixar as expectativas convergirem para essa expectativa. Mas então a deflação, você acredita que seja realmente mais pontual, mais momentânea, que a gente está sentindo agora? Acho que o grande ponto, a gente tem que olhar nos dados de inflação, a difusão e a parte de serviços. A difusão porque a quantidade de itens estão subindo ao mesmo tempo. Hoje caiu, 67 para 65 ponto alguma coisinha. Isso tem que continuar em queda ou em ritmos menores, não pode acontecer como estava no primeiro semestre, onde praticamente todos os itens estavam subindo ao mesmo tempo, isso realmente é mais danoso para a população e isso é mais difícil de combater adiante. Então você fica com mais dificuldade de combater em um ponto ou outro. Por exemplo, a questão dos combustíveis é um choque específico, alimentos é um choque específico, mas se tudo está subindo ao mesmo tempo, você tem menos alvos, realmente. Você tem mais alvos, mas menos foco. E entendo que mais para frente, então, você tem a questão de serviços também, porque se a inflação fecha o ano
em um patamar menor, como agora estão começando a precificar em 7 ou até menos, é mais fácil para o ano que vem. Porque aí chega janeiro, aquela época de repasses, as pessoas olham quanto que fechou em 12 meses de 2022. Fechou em 7? Vou repassar 7. Fechou em 6,5? Vou repassar 6,5. Se fechar em 8, repassa 8. Então, realmente tem esse componente histórico no Brasil desses repasses de preços constantes. Débora, eu sei que você tem perguntas também. Pois é. Vendo esse IPCA dessa forma, a gente sabe que isso acaba refletindo, sempre os dados refletem alguns setores, né, Gustavo? A gente tem visto aí uma boa decolada do varejo. Claro que não dá para dispensar a questão da entrada do capital estrangeiro, né, aproveitando algumas oportunidades aqui, mas hoje especialmente, olha só, Magazine Luiza disparando mais de 10, Amer 3 tem aquela questão também na mudança na governança, mas até que ponto você acredita também num bom momento, assim, um rally nesse varejo, surfando essa onda desses dados aí, dessa deflação, tudo que tem acontecido? A estratégia para o investidor, ela no setor de varejo, no setor de construção, ela tem que ser diferente. Se você está tendo uma visão mais de longo prazo, eu acho que o setor de varejo e o setor de construção, eles ficaram muito descontados. E eles vão reagir mais para o final, assim, considerando o restante do ano, considerando o ano que vem. Acho que as promessas de campanha estão indo nessa direção. Então, se você consegue ter uma dinâmica de investir agora, pegar em preços mais fasados e segurar, realmente é um bom momento. Agora, se você está pensando mês a mês ou um trade mais diário, eu acho que setembro pode ser um mês um pouco mais nebuloso para o setor de varejo, setor de construção, principalmente pelo que vem de fora. Estados Unidos vai começar a reduzir balanço americano num ritmo um pouco mais forte e tem a discussão de juros para o dia 21 de setembro, que está bem dependente dos indicadores que forem divulgados, da inflação no mercado de trabalho, e fica cada dia tem uma precificação. Um dia é 0,50, ou seja, uma desaceleração no ritmo, no outro é 0,75, e se convergir para um 0,75 ou para o Banco Central falar que não vai parar em um patamar menor que 4%, pode ser que o mercado sofra um pouco, pode ser que a liquidez diminua. Acho que com a redução do balanço isso já vai ter um efeito. A redução do balanço em si já é vista quase como um ponto no que está programado para ser feito de alta de juros. Portanto, tomar um pouco de cuidado, principalmente com o timing da sua estratégia, da sua operação. Inclusive, Gustavo, você tocou aí nesse ponto, né? Desde que a gente começou a ver no mês passado, né, uma deflação sendo registrada, muita gente ali ficou na expectativa, né, do quais seriam os próximos passos para o Banco Central, né, da nossa política monetária. O próprio Focus está estimando aí em 13,75, o final do ciclo realmente aí de subida de juros aqui no Brasil. O próprio, né, Campos Neto, ele falou exatamente que ele espera que a inflação fique abaixo aí dos 6,5%, né, para 2022, e também ali falando um pouquinho mais, entrando mais um pouquinho aí já na questão da taxa de juros. Eu queria entender como que está a sua visão, se você acredita, né, exatamente que nesta próxima reunião possa vir aí, de repente, já um encerramento mesmo, uma manutenção dos juros, ou você acha que não, ainda há espaço para fazer aquele reajuste de 0,25 ponto percentual que muita gente estava imaginando que deve acontecer? Acredito que esses dados de inflação estão ajudando a chegar num cenário de você parar em 13,75. Era o nosso cenário base, a gente tinha essa visão. Já acho até que 13,75 passou um pouco do patamar que a gente considerava ideal, mas a gente imaginava que era o que o Banco Central estava sinalizando. Mais para frente, claro, tem que acompanhar a dinâmica dos ativos até o dia 21 de setembro. Se setembro for um mês mais negativo, pressiona para dar mais um ajuste de 0,25, principalmente se as expectativas de inflação começarem a subir mais para frente. Mas por enquanto, sim, dá para caminhar com o que o Banco Central tem falado. Acho que ele não tem tentado corrigir, lembrando que isso é uma forma de passar a política monetária para o mercado, tentar corrigir quando as expectativas estão errando bastante, como eu acho que foi feito ontem, principalmente para o que estava sendo precificado para o primeiro tri do ano que vem. Débora, tem perguntas? Vamos falar sobre petróleo agora, Paula, vamos mudar um pouquinho aqui o setor. Bom, petróleo tem seguido em alta, aliás, voltou, né, nessa terça-feira para o patamar dos $100 a cotação do barril do Brent, depois da liberação dos estoques nos Estados Unidos e também a discussão sobre o corte de produção pela OPEP+. Isso pode ser um problema para os próximos dados da inflação, na sua opinião, Gustavo? Porque a gente sabe que combustível é o que mais tem pesado nessa conta, né? A Petrobras vai ter que fazer repasse dessa alta e trazer um novo discurso sobre o preço dos combustíveis, na sua opinião? Na minha opinião, a Petrobras não repassa preço para cima, um reajuste
até o final das eleições. Ela vai tentar ficar um pouco alheia à disputa eleitoral, ela não vai se intrometer agora. Repasse para baixo, a gente tem visto que está sendo quase diário. Quando o preço cai, ela tem feito. Agora, ajustar um pouquinho para cima, vai ter críticas, mas eu não acredito que isso vai acontecer agora. Ela vai preferir ficar defasada, esperar um pouco mais, e aí passar das eleições de novembro, dezembro, isso pode voltar à discussão, mas por enquanto não. Inclusive, Gustavo, num ponto importante aí, né, a Débora falou agora do petróleo, a gente sabe, né, na verdade, o petróleo, ele está dentro ali daquela categoria dos preços administrados, né, a Selic, ela não influencia muito diretamente em relação aos preços administrados, né, aí teria alguma influência, porque isso que você falou, eu também acredito que até o final da eleição não deva ter esse repasse, mas se realmente tiver um aumento aí do preço do barril do petróleo como um todo, a gente realmente uma hora vai ter realmente essa volta da inflação. Pode ser que seja depois da eleição. Em algum momento, talvez ele venha também a fazer essa pressão nos preços. Até onde aí o aumento dos juros conseguiria segurar isso? Eu acredito que você tocou num ponto importante, que a parte dos preços administrados, ela foge do trabalho do Banco Central. Como a gente viu em 2014, pós-reeleição da Dilma, acontece o tarifaço, né, que aqueles chamados preços administrados estavam muito segurados e depois repassa. Agora, no final do ano, a gente tem aquela época de secas, nas quais a gente tem uma bandeira tarifária mais alta de energia elétrica, a gente tem pedágios que muitos governadores não passaram o preço para as empresas, não deixaram elas reajustarem os seus preços, isso pode ficar para pós-eleição. Petróleo, a gente torce para que isso não aconteça, porque justamente vai atrapalhar um pouco o que fez a Petrobras, as empresas do setor, prosperarem nos últimos anos, que foi um pouco dessa política de preço. Então, o melhor do cenário seria realmente que no final do ano o preço de petróleo no mercado internacional ele esteja um patamar mais baixo e não seja alvo de críticas em 2023 em diante. Se tiver realmente 100, 120 dólares o barril, vai ser com certeza a política para o dia 1 do próximo governo. Então, imagino que os preços administrados para o BC fiquem um pouco fora. Bom, olhando para esse cenário de deflação ainda de juros, né, mais ou menos controlado, a gente também tem visto empresas que estão mais ligadas ao consumo interno, tendo esses bons desempenhos da Bolsa, aí o varejão, né, um dos, o apetite para o risco e o cenário vão continuar beneficiando esses setores, e eu queria entender qual outro setor pode acabar se beneficiando um pouco mais nesse primeiro momento, né, nesse D0. Qual que é a sua avaliação, Gustavo? Sim, conectado a parte de inflação mais baixa e de juros com uma perspectiva mais baixa por conta de inflação menor, é o setor de construção, que ficou muito para trás. Agora que realmente parece que a campanha eleitoral está acontecendo, muitas pessoas, muitos candidatos falando de incentivar a construção de conjuntos habitacionais para entrarem na Casa Verde e Amarela ou ressuscitar o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, é um setor que, pensando nessas empresas mais que atendem esse público, uma Atena, um Plano em Plano, MRV, essas empresas, acho que aí, obviamente, selecionando dentro delas, mas essa faixa vai ser mais destaque em 2023 em diante, como já teve uma mudança agora no mês de julho. Junto com o varejo, acho que o varejo ele tem desafios que foram trazidos, acho que junto com a pandemia, principalmente a concorrência internacional, que é uma novidade que não vai cessar, mas de qualquer forma o varejo ele ficou desequilibrado por conta da pandemia. Então, nos primeiros 2 anos ele ficou muito acima por conta da parte de serviços não poder ser usufruída pela população brasileira. Esse ano está sendo o contrário, o IBGE mostra mês a mês a parte de serviços sendo um destaque, e agora mais para frente a normalização, o equilíbrio de novo, ele traz um favorecimento para o varejo, independente até do cenário macro. Gustavo, a gente está falando muito, né, em relação à nossa inflação aqui, mas queria trazer agora um pouco para um cenário mais macro. Afinal, a gente tem aí um evento muito importante que o mercado está de olho nesse seminário, né, lá nos Estados Unidos, em Jackson Hole, que acontece já a partir de amanhã, porém a fala do Powell vai ser somente na sexta-feira, que pode trazer aí um sinal, de repente, né, sobre a condução da política monetária americana. Queria entender a sua visão, né, como que você está vendo aí a expectativa do mercado para esse simpósio, o que você acha que isso pode acabar ali, né, mexendo diretamente até aqui com o nosso mercado, para o investidor brasileiro? O simpósio ele costuma trazer essas mensagens muito de médio prazo. Então, o que o Banco Central europeu, americano, japonês, quem participa, o que eles estão pensando para frente. Então, o Banco Central americano ele pode chegar e não deixar claro se em setembro ele está com a cabeça de 0,75 ou 0,50.
mas ele pode já começar a passar sinais de que o mercado está precificando pouco juros para o final do ciclo, ou muito. Ele pode passar essas mensagens. Entendo que ele vai tentar dar umas indiretas de que 3,75, 3,5, como o mercado precifica hoje, ainda são patamares um pouco mais baixos. Ontem a gente teve fala de um dirigente do Fed, o Kashkari, que ele não vota, mas de qualquer forma ele falou, olha, com inflação a 8, 9, parece que está bem distante ainda para a gente atingir nossa meta de inflação de 2 com os juros que a gente tem hoje, ou seja, vai precisar de mais aperto monetário. O Banco Central americano não tem fugido da pergunta sobre inflação mais baixa com recessão ou inflação mais alta com crescimento econômico. Eles têm falado que vai para a primeira opção, que vai levar a taxa de juros para um patamar mais alto, mesmo que isso signifique recessão, para levar a inflação de volta para 2%, em torno de 2% nos próximos anos. Como ele não tem fugido, imagino que tem uma má precificação um pouco no mercado sobre os próximos passos do Banco Central. Isso significa que podemos ter momentos mais negativos em termos de renda variável nos próximos meses, até ficar mais alinhado esse cenário. Agora, Gustavo, eu queria tocar, já que a gente está falando, né, do mercado lá fora, eu queria repercutir um pouco com você a questão da China. Claro que a gente tem visto aí toda essa questão também de tentativa de recuperação econômica por causa dos impactos desses lockdowns, por causa da Covid, porém agora essa questão climática tem pesado bastante, né? Inclusive eu vi que você chegou a comentar hoje pela manhã sobre esse ponto aí da China que já refletiu, né, nesse pregão de quarta-feira nas bolsas por lá. E eu queria entender da sua visão para que a gente explique melhor para quem está em casa o que está impactando, quais setores, qual o resultado, né, dessa situação climática lá na China agora. Especificamente na China, a gente tem visto que a onda de calor ela tem batido no fornecimento de energia hidrelétrica para algumas indústrias, em especial o setor automobilístico. A China já passou por um semestre um pouco desafiador contra a política de Covid-0. A perspectiva de mais desafios adiante joga um pouco de balde de água fria na recuperação mais forte agora sem a política de Covid-0, sem as pessoas precisarem ficar nas suas casas em lockdown. Portanto, isso tem mexido um pouco de novo com as expectativas de crescimento da China para o ano. Entendo que, claro, que vai ditar muito a dinâmica para os próximos meses, para os próximos anos, é o que vai acontecer na recondução do Xi Jinping, como que ele vai assumir, qual que vai ser o discurso dele, o que ele vai colocar. Agora a prioridade é essa, a política de Covid-0 acabou, não acabou, a gente vai continuar com isso por mais quanto tempo, a gente vai dar estímulos em quais direções. Aparentemente a China tem sido muito assertiva em querer realmente não deixar o mercado imobiliário, que representa entre 20% e 30% dependente do ano do PIB, ir para um cenário de derrocada, de desaceleração muito brutal. A gente vê problemas, não a ponto de ser algo sistemático, de levar a economia inteira, mas de realmente ter problemas em algumas regiões que estão muito mais frágeis, atrasos na entrega, na produção e na entrega para as famílias então deixando de pagar, isso envolvendo agora alguns bancos que estão intermediando essas transações. Diferente aqui do Brasil, que muitas vezes a gente tem a parte da construção que realmente levanta o prédio, aquela que faz a venda, aquela que levanta os recursos anteriormente, lá é muito concentrado, é uma empresa que faz tudo, aqui também existe isso, mas lá a maior parte é assim. Então, quando dá problema em uma parte, chega em toda a cadeia, digamos assim, da parte imobiliária para a população chinesa. Tá certo. Gustavo, estou aqui chegando também na nossa reta final, quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo, obrigada. Toda quarta-feira, Gustavo está aqui sempre com a gente, trazendo a sua visão, suas considerações finais. Desde o começo, né, Paula? Desde o começo, aliás, nosso primeiro Desde o piloto, se eu não me engano, não foi, Gustavo? Lembro que eu e Débora estávamos tão produzidas, trouxemos maquiadora, nossa querida Nina, amiga. Beijo, Nina, tá assistindo a gente? A gente estava toda produzida aqui, né? Eu e Débora e Gustavo. Lembra, Gustavo? Foi da piloto. Primeiros pilotos aqui da BMC News, é verdade. Obrigada, sempre o Gustavo aí. Eu falo que a BMC News ela é construída a várias mãos, né? Por todo mundo que nos assiste, pelo esse time maravilhoso que está aqui por trás das câmeras também trabalhando e pelos que estão na frente das câmeras também, né, Débora? A gente também merece um mérito. E também por vocês, né? Que sempre vem aqui com uma boa vontade, compartilhando conhecimento, democratizando informação. Isso é muito importante e o Gustavo está aqui, sempre nos apoiando, desde o D0. Verdade. Bem lembrado, Débora. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço e parabéns pelo evento sábado também de vocês. Ah, legal. Foi ótimo. Lá, foi ótimo. Sensacional, verdade. Obrigada, grande Gustavo Cruz, sempre trazendo aqui, ajudando a gente também nessa construção, colocando um tijolinho aqui na construção da BMC News. Bom,